Vamos começar com os incidentes menores e, lentamente, trabalhar em direção aos maiores desastres nucleares da lista. Número 8. A explosão do reator SL-1. Em 3 de janeiro de 1961, na Estação Nacional de Testes de Reatores, perto de Idaho Falls, Idaho, ocorreu uma explosão radioativa mortal que matou 3 homens. Tudo começou às 21 horas. 3 operadores militares estavam de plantão no reator nuclear experimental do Exército dos Estados Unidos, conhecido como SL-1. Quando um dos homens retirou a barra de controle central do reator, isso fez com que o sistema passasse de totalmente desligado para crítico imediatamente. Veja bem, quando as barras de controle são inseridas em um reator nuclear, elas absorvem a maioria dos nêutrons, parando completamente a reação em cadeia. Quanto mais as barras são removidas, menos nêutrons são absorvidos, e a taxa da reação de fissão aumenta, criando cada vez mais energia. Dá para pensar nas barras de controle como o acelerador de um carro. Então, quando um dos homens removeu completamente a barra de controle central, isso fez com que o reator produzisse tanta energia que a água dentro do núcleo começou a superaquecer e se expandir, liberando vapor radioativo do topo do vaso do reator. Poucos momentos depois, o vaso explodiu violentamente. Um dos homens foi lançado ao ar, empalado e preso ao teto, enquanto os outros 2 foram fatalmente feridos pela explosão. Agora, felizmente, a maior parte da radiação foi contida dentro do edifício, o que tornou a limpeza do desastre bem mais fácil. No entanto, ainda levou cerca de 14 meses para descontaminar completamente a área, com todo o material radioativo sendo enterrado profundamente no subsolo, nas proximidades. Quanto aos 3 homens que tragicamente perderam suas vidas, cada um foi colocado em caixões revestidos de chumbo, dentro de um cofre de metal e depois envoltos em concreto. Até hoje, ninguém sabe exatamente por que a barra de controle foi completamente removida. A teoria mais comum sugere que uma das esposas dos homens estava tendo um caso com seu colega de trabalho e, em vez de confrontá-lo como um verdadeiro adulto, ele simplesmente puxou a barra, evitando uma conversa potencialmente constrangedora. Número 7. O acidente de criticalidade de Tokaimura. Em 30 de setembro de 1999, no Japão, 3 trabalhadores da Japan Nuclear Fuel Conversion Company decidiram tomar um atalho enquanto preparavam combustível enriquecido com urânio. Essa decisão fatídica não apenas custou a vida de 2 deles, mas também colocou em risco centenas de pessoas inocentes. Tudo começou quando os 3 homens ignoraram várias etapas de segurança essenciais para cumprir prazos de envio, misturando acidentalmente 7 vezes o limite permitido de nitrato de urânio, além de usar urânio enriquecido a 18,8%, muito mais alto do que os 3 a 5% normalmente usados. Isso levou a uma reação em cadeia descontrolada quando os homens foram atingidos por uma explosão de luz azul brilhante, que liberou uma quantidade significativa de radiação mortal. À medida que os alarmes de radiação começaram a tocar no prédio, todos os outros trabalhadores evacuaram rapidamente. Mas, infelizmente, 56 funcionários e cerca de 667 socorristas e moradores próximos foram expostos a altos níveis de radiação. Levou vários meses para que o local fosse completamente descontaminado e considerado seguro. A usina foi fechada após o incidente e permanece assim até hoje. Quanto aos 3 homens que preparavam o combustível, 2 deles morreram pouco depois devido à exposição à radiação, enquanto o sobrevivente foi acusado de negligência. No fim das contas, a empresa responsável acabou pagando cerca de 121 milhões de dólares em compensações a residentes e proprietários de negócios afetados. Número 6. O acidente de 3 Mile Island. Amplamente considerado o pior desastre nuclear da história dos United States, o acidente de 3 Mile Island ocorreu em 28 de março de 1979, às 4 da manhã, perto de Harrisburg, Pensilvânia. Um reator começou a liberar gases radioativos e iodo no ambiente.
Mas a situação dentro da usina era ainda pior. O reator estava superaquecendo rapidamente, levando a uma fusão parcial do núcleo, resultado de erros humanos e falhas nos equipamentos. Surpreendentemente, apenas uma pequena quantidade de gás radioativo foi liberada. Mas isso não impediu o pânico generalizado. Afinal, ser acordado no meio da noite por sirenes, com autoridades instruindo as pessoas a fecharem janelas e permanecerem dentro de casa, naturalmente causa pânico. As pessoas correram para a televisão em busca de informações, e como desastres nucleares ainda eram novidade, teorias assustadoras começaram a circular. Uma delas dizia que o núcleo nuclear poderia queimar um buraco até o outro lado da Terra, basicamente copiando a trama do filme Síndrome da China. Naturalmente, as pessoas começaram a procurar respostas das autoridades. Mais tarde, naquele mesmo dia, o vice-presidente da empresa responsável apareceu na televisão para dar uma entrevista. Quando perguntado sobre o que estavam fazendo para resolver a situação, ele respondeu: "Não sei por que precisamos contar a vocês cada coisa que fazemos. O que, claro, é uma excelente forma de acalmar uma população em pânico." Esse desastre acabou impulsionando o movimento antinuclear nas décadas seguintes e levou a reformas importantes na construção de usinas nucleares. Felizmente, a área foi completamente limpa até 1993 e não houve fatalidades diretamente atribuídas ao acidente. Pelo menos nenhuma que eles tenham admitido. Número 5. O incêndio de Windscale. Em 10 de outubro de 1957, na cidade de Cumbria, Inglaterra, ocorreu o pior desastre nuclear da história do Reino Unido. O reator nuclear Windscale Pile 1 começou a superaquecer devido a um experimento fracassado para aumentar sua produção de isótopos radioativos. Como resultado, o núcleo do reator pegou fogo, liberando uma enorme quantidade de radiação na atmosfera. Agora, diferente da maioria das usinas nucleares que são resfriadas por água, Windscale utilizava ar para manter o reator em uma temperatura segura. Então, quando o fogo começou, isso só ajudou a espalhar ainda mais o material radioativo pelo ar. A tentativa inicial de apagar o fogo falhou completamente. Eles desligaram os ventiladores de resfriamento, esperando que o fogo parasse naturalmente, o que não funcionou. Depois tentaram usar dióxido de carbono, mas o calor era tão intenso que os canos derreteram antes mesmo que ele chegasse ao núcleo. Por fim, um trabalhador chamado Tom Hughes sugeriu jogar água diretamente sobre o núcleo. Apesar da imensa quantidade de vapor radioativo liberado por essa decisão, a alternativa era uma explosão que poderia ter liberado ainda mais radiação e destruído completamente o prédio. Milagrosamente, a estratégia deu certo e o fogo foi finalmente controlado após 3 dias. Durante o incêndio, grandes quantidades de iodo 130 e radioativo foram lançadas no ambiente, contaminando alimentos, água e o solo ao redor. Estima-se que ao menos 240 casos de câncer de tireoide tenham sido causados diretamente pela exposição. Quase 500 funcionários da usina foram expostos a altos níveis de radiação e grandes áreas ao redor foram evacuadas. A usina foi completamente desativada após o acidente e o reator danificado foi selado. Mas o processo de descomissionamento completo só deve terminar em 2037. Sim, 80 anos depois. Número 4. O acidente de Kishtin. Em 29 de setembro de 1957, 2 anos antes do incêndio de Windscale, outro desastre ocorreu, desta vez na União Soviética. Na cidade de Ossiorsk, uma instalação secreta chamada Mayak era usada para o reprocessamento de combustível nuclear. Um dos tanques de armazenamento de resíduos líquidos de alta radioatividade perdeu o sistema de resfriamento e, após vários meses superaquecendo, finalmente explodiu, lançando cerca de 80 toneladas de material radioativo na atmosfera. O que torna esse desastre ainda mais chocante é o fato de que, por causa do sigilo soviético, ninguém foi avisado. A nuvem radioativa se espalhou por cerca de 20 mil quilômetros quadrados, forçando a evacuação de mais de 10 mil pessoas, mas só após uma semana. Muitos moradores da região sofreram sintomas de envenenamento por radiação,
como náuseas, queimaduras e queda de cabelo, mas foram tratados como se tivessem gripe ou alguma alergia. Estima-se que pelo menos 200 pessoas tenham morrido diretamente devido à exposição, embora o número real possa ser muito maior. O governo soviético manteve tudo em segredo por décadas. O desastre só foi revelado ao mundo em 1976, quase 20 anos depois, por um ex-cientista soviético que desertou para os Estados Unidos. Hoje, a área mais afetada é conhecida como o Cinturão da Morte, e a cidade de Oziorsk ainda é altamente restrita, com controle militar e pouca ou nenhuma informação acessível ao público. Número 3. O desastre de Fukushima. Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9,1 atingiu a costa nordeste do Japão, gerando um tsunami devastador que matou mais de 18 mil pessoas. Mas o pior ainda estava por vir. A usina nuclear de Fukushima Daiichi, localizada bem na zona costeira, foi atingida por ondas de até 15 metros de altura, que ultrapassaram os paredões de proteção e inundaram os geradores de emergência. Sem energia para resfriar os reatores, o calor começou a se acumular rapidamente. Isso resultou em 3 fusões de núcleo, várias explosões de hidrogênio e o vazamento de grandes quantidades de material radioativo na água e no ar. Foi o pior desastre nuclear desde Chernobyl, forçando a evacuação de mais de 150 mil pessoas. Os esforços para conter o desastre foram caóticos, com equipes de emergência trabalhando em condições extremamente perigosas. Muitos dos trabalhadores se tornaram heróis nacionais por arriscarem suas vidas para impedir que a situação piorasse ainda mais. Até hoje, toneladas de água contaminada ainda são armazenadas em tanques ao redor da usina. Recentemente, o governo japonês iniciou a liberação gradual dessa água, alegando que foi tratada e que os níveis de trítio estão dentro dos limites seguros, uma decisão que gerou polêmica internacional. Apesar da destruição e do impacto ambiental, o número de mortes diretamente atribuídas à radiação foi relativamente baixo, mas os impactos psicológicos, sociais e econômicos foram imensuráveis. Número 2. O desastre de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, na então União Soviética, aconteceu o mais famoso desastre nuclear da história. A explosão do reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, localizada na cidade de Pripyat, na atual Ucrânia. Tudo começou durante um teste de segurança mal planejado. Os operadores da usina desligaram vários sistemas automáticos para simular uma queda de energia. Só que o reator estava instável, mal projetado e operado por uma equipe sem treinamento adequado. O que se seguiu foi uma sequência catastrófica de erros humanos, falhas de engenharia e negligência. O reator entrou em colapso e explodiu, lançando grafite em chamas e uma nuvem gigantesca de radiação que se espalhou por boa parte da Europa. A cidade de Pripyat só foi evacuada 36 horas depois, tempo suficiente para expor milhares de pessoas à radiação. Bombeiros e operários que atenderam à emergência, muitos sem saber do risco, sofreram queimaduras, vômitos e morte por síndrome aguda da radiação em poucos dias. Estima-se que entre 4.000 e 93 mil pessoas possam ter morrido em decorrência do acidente, dependendo da metodologia usada. Milhares de casos de câncer de tireoide foram registrados em crianças expostas ao iodo radioativo. A União Soviética tentou esconder o desastre, mas a nuvem radioativa foi detectada na Suécia, forçando uma revelação pública. O impacto político e econômico foi tão grande que muitos especialistas acreditam que Chernobyl acelerou o colapso da própria União Soviética. A região ao redor da usina foi isolada em uma zona de exclusão de 30 quilômetros, que permanece praticamente desabitada até hoje. O reator danificado foi coberto por um sarcófago de concreto, substituído décadas depois por uma estrutura ainda maior, chamada Arco de Confinamento Seguro. E mesmo assim, o local ainda representa risco. Estima-se que o reator continue perigoso por, no mínimo, mais 20 mil anos. Número 1. O bombardeio de Hiroshima e Nagasaki.
Por mais chocantes que tenham sido todos os outros desastres desta lista, nenhum se compara ao impacto imediato e devastador das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Esses não foram acidentes. Foram ataques deliberados durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos decidiram usar a arma mais destrutiva já criada pela humanidade para forçar o fim do conflito com o Japão. No dia 6 de agosto, a bomba Little Boy foi lançada sobre Hiroshima, matando instantaneamente cerca de 80 mil pessoas. 3 dias depois, em 9 de agosto, a bomba Fat Man atingiu Nagasaki, matando outras 40 mil pessoas de imediato. Nos meses e anos seguintes, dezenas de milhares morreram por envenenamento radioativo, queimaduras e câncer. A destruição foi total. As explosões vaporizaram pessoas, derreteram prédios e deixaram cicatrizes físicas e psicológicas que duram até hoje. Sobreviventes, conhecidos como Hibakusha, enfrentaram não apenas os efeitos da radiação, mas também o estigma social, doenças crônicas e traumas profundos. Estima-se que o total de mortos possa ter chegado a 250 mil pessoas. Esses eventos marcaram o início da era nuclear de forma brutal. Uma lembrança eterna de até onde a humanidade pode ir quando mistura poder tecnológico com decisões políticas extremas. Esses foram alguns dos maiores desastres nucleares da história. Eventos que deixaram cicatrizes profundas no tempo, no meio ambiente e na vida de milhares de pessoas. Cada um deles serve como um lembrete sombrio do poder destrutivo da energia nuclear quando mal administrada e da responsabilidade que vem com seu uso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que se interessa por história, ciência ou simplesmente quer entender melhor os erros do passado. Obrigado por assistir e até a próxima.